Que cheguem todos os alquimistas, possíveis alquimistas. O alquimista que há dentro de mim saúda o alquimista que existe dentro de você. E já a gente vai conversar um pouquinho sobre o que significa isso, né? O que é esse alquimista interior? O que é esse alquimia? O que é essa alquimia do ser? O que significa? O que é que eu penso sobre isso? O que é que eu já vi sobre isso? Qual é a minha perspectiva? Né? Sejam todos bem-vindos. Cheguem todos aqueles alquimistas que têm interesse em entender um pouquinho dessa sabedoria interna, porque a alquimia ela fala disso. É uma sabedoria interna, é uma sabedoria mística aí, né? E quem já tiver alguma noção do que é alquimia, o que é alquimia do ser, o que vem na mente, a primeira coisa que vem à mente, sobre o que se trata, o que vem, né? Alquimia do ser. O que passa na sua cabeça? Você pode deixar aqui nos comentários. Sejam todos bem-vindos. Catarine, Emanuela, Tuíla, todos que estão aqui, Benjamin. Sejam todos bem-vindos. Então a gente começa com essa música, né? Quem tá aqui desde o início, eu coloquei a música do Jorge Benjor, que se chama Os Alquimistas Estão Chegando, que é para que cheguem todos aqueles alquimistas. Quem tiver afinado nessa energia vai chegar. E eu já me apresento para aqueles que não me conhecem. Eu sou Maylin Cláudia, sou psicóloga. E a proposta aqui é uma conversa bem tranquila, é domingo à noite, né? Amanhã é segunda-feira, então a gente quer relaxar, a gente quer uma conversa tranquila, né? Então eu já convido vocês para qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer posicionamento, vocês deixem aqui nos comentários, tá certo? Sejam todos bem-vindos. Então, primeiramente, por que eu pensei em fazer essa live de hoje? Porque depois de muito tempo sem uma proposta de um grupo, uma proposta de algo além do individual, eu decidi, né, junto com minha irmã Tuíla, entrarmos aí numa proposta de grupo, de um workshop, para que isso pudesse chegar em mais pessoas. Então eu estou fazendo essa live porque é uma proposta do workshop que eu estou preparando, mas eu quero dizer para vocês que falar de alquimia do ser é muito mais além do que muito mais do que um momento, muito mais do que um evento, né? Que para mim faz muito sentido na minha profissão como psicóloga. Quando a gente fala, o psicólogo ele trata o quê? O ser humano. Quando a gente fala de ser humano, a gente fala de uma alquimia, né? Tem tudo a ver. Deixa eu resumir um pouquinho para vocês do que eu li, do que eu sei sobre o que é alquimia, tá? Quem tiver conhecimento sobre isso, né? Eu vou dizer assim, eu li pouco da grandiosidade que é esse assunto, tá? Se você tiver algum conhecimento sobre isso, você pode deixar aqui nos comentários, pode ficar à vontade para comentar, tá bem? Bem-vindos a todos que estão chegando. Então, o que eu sei sobre alquimia, tá? A maioria das pessoas tem o entendimento de que a alquimia, ela é uma ciência mística. É uma ciência que existiu há muitos anos atrás, existiu aí, né, seus primórdios, que eu, na minha pesquisa, nos primórdios estava lá na época egípcia e veio para a Idade Média com as cruzadas, né?
Então essa sabedoria mística, ela foi passando de tempos em tempos e hoje a gente só sabe, ouve falar, entende um pouquinho, né? E aí, recentemente eu me deparei com uma noção de alquimia que me chamou muito a atenção, tá? Eu indico muito para vocês uma palestra que tem no YouTube de uma professora e filósofa maravilhosa que se chama Lúcia Helena, que o canal é da Nova Acrópole, é uma escola de filosofia, né? Então, eu admiro muito essa professora e quem quiser se aprofundar nisso, é uma palestra dela que fala sobre alquimia. Você pode colocar lá, professora Lúcia Helena, alquimia, que você vai encontrar a palestra dela. E foi nessa palestra dela que eu encontrei uma definição que me fez muito sentido, onde ela fala que os alquimistas, existem dois viés da alquimia, né? Que é aquele viés que eram pessoas, né? Os alquimistas eram pessoas que tinham interesse de transformar, de transmutar desde o ao chumbo, ou seja, né? Compostos materiais que não são lá muito valiosos e transformar em ouro, em algo valioso, né? Mas existe outro viés da alquimia que não tem nada a ver com a transmutação material, mas sim a transmutação do próprio ser humano, né? A transmutação do próprio ser humano, ou seja, talvez transformar um homem chumbo em um homem de ouro, né? Um homem de metal, né? Que não tem muito valor, né? E um homem de ouro que transforma, que é valioso para uma sociedade, para as outras pessoas, né? Então isso me fez muito sentido quando a gente fala de transformação humana, né? Transformação humana. Enfim, o que é o alquimista? Vocês conseguem compreender, né, a lógica da alquimia? O que é o alquimista? Na minha concepção, é aquela pessoa que quer compreender como as coisas são feitas, que experimenta, que usa a sua criatividade, usa o seu conhecimento, usa uma sabedoria mística, né, para transmutar os materiais. Então, muitas das coisas das igrejas, né, da arquitetura medieval, tem aí uma mãozinha, uma sabedoria de um alquimista. Então, a alquimia está aí na nossa história desde os primórdios, certo? Até aqui tem alguma pergunta? Alguém tem uma colocação para colocar? Alguém tem algum comentário? Fiquem bastante à vontade para estar aqui comigo. Por favor, não me deixem falando sozinha. Coloque assim um joinha se estão ouvindo bem, se está fazendo sentido. Me deem aí um feedback, por gentileza. Então a alquimia, ela é uma arte, ela é uma sabedoria mística, né? E tem pessoas que dizem, muito obrigada pela resposta, né? E tem pessoas que dizem que é uma sabedoria sagrada. Uma sabedoria sagrada, e por isso muitos dos alquimistas trabalhavam de forma velada. Algumas pessoas eram alquimistas e a sociedade não sabia, os outros não sabiam porque era algo meio velado. E por que precisava ser velado? Porque era uma sabedoria sagrada que nem todos estavam preparados para conhecer, para saber. Era como se fosse uma sabedoria tão valiosa que nas mãos de crianças
poderia se machucar, ou poderia causar catástrofes. Então, por isso que a gente tem a ideia do que a alquimia é mística, é misteriosa, né? Então, muitas das coisas só entende quem tem ouvido de entendedor, quem já está, né, no processo de entender o significado dessa sabedoria. Então eu estou aqui dizendo, para quem está chegando agora, um pouquinho do que eu sei sobre o que é alquimia, de forma bem geral, né? E aí eu coloco também instigando vocês a pesquisar sobre isso, a ver vídeos sobre isso, a ler um pouquinho sobre isso, né? Tirar a mente de algo apenas material, né? De uma transformação material, para uma transformação que seja para além da matéria, mental, espiritual, energético, emocional, né? Então existem tantos elementos aí que nós podemos mobilizar em nós mesmos, né? Então a gente vai falar muito aqui sobre transformação, transmutação, sobre criatividade, sobre um potencial humano que todos nós temos, certo? E aí me veio como um insight. Se a alquimia tem uma proposta não apenas material, nós podemos sim dizer que o ser humano ele tem uma capacidade interna de fazer com que ele se transforme, em utilizar essa sabedoria, e ele se transforme em um homem de ouro, né? Porque o alquimista ele tinha essa visão de transformação, era sempre na transformação humana, a favor das leis da natureza, a favor das leis herméticas, né? Que vem lá, quem conhece aí, né? As leis herméticas, para quem não conhece, muitos está presente hoje em dia através de um livro chamado O Caibalho, né? De um sábio lá no Egito, lá no Antigo Egito, que se chamava Hermes Trismegisto. Eu acho que se pronuncia assim, né? E aí é uma sabedoria de anos e anos, né? Então traz para cá, né? Traz para você. Vê aí como tá chegando as minhas palavras em você, se faz sentido. Logo quando eu concluir, talvez esteja mais claro, certo? Tuila está dizendo aqui que a verdadeira transformação é essa, a transformação integral. Exatamente. Já chego lá, Tuila. Muito obrigada pela sua contribuição aqui. Tuila é minha irmã, né, que vai fazer o workshop junto comigo. Eu decidi fazer essa live para apenas eu, para ficar bem mais claro para vocês, mas ela está aqui contribuindo junto comigo nos comentários. Então me veio um insight, pessoal, de pensar assim, nós seres humanos não somos feitos de várias composições, de vários elementos, né? Nós não somos compostos por vários elementos. Se a gente parar para pensar, a nossa própria respiração trabalha com elementos químicos, né? Químicos, físicos aí, né? Nosso próprio corpo físico, né? O que acontece na nossa respiração? A gente inspira gás oxigênio e expira gás carbônico, assim, bem simplista, né? Mas o que acontece no meu corpo? Que esse oxigênio, para onde ele vai? Para as células, como elas utilizam, nossas células utilizam esse composto químico dentro da gente, né? E não é como uma experiência, né? Eu vivo todos os dias a experiência de respirar, né? Eu vivo todos os dias a experiência de beber uma água, né? E o nosso corpo, ele é praticamente, eu acho que 90%, né? Não sei se eu estou enganada, mas 90% água, né? Então,
nós não somos aí um laboratório vivo, né? Nós não somos aí, isso é apenas um exemplo do nosso corpo físico, tá? Nosso corpo material, de que somos um laboratório vivo, que nossos compostos, né? Nossos elementos estão aí constantemente, né? Se misturando, integrando, né? E a alquimia fala um pouco disso, dessa mobilização, dessa investigação de elementos para uma transformação em algo melhor, certo? Que no caso, né, ouro, um homem de ouro, né? Então, tem outros exemplos, tá? Para além da respiração, eu queria colocar também outros exemplos para ficar bem mais claro, né? Um exemplo mental, um exemplo do nosso pensamento, né? Não é material, mas o pensamento, ele está constantemente com a gente, né? E ele é vivo, nosso pensamento, ele é vivo, né? Então, se por exemplo, eu escuto de alguém uma fala e tá tudo bem comigo, eu tô tranquila, tô trabalhando, vou atender meus pacientes, né? E aí, de repente, eu escuto uma fala de alguém, né? E me mobiliza dessa fala, fica na minha cabeça, martelando na minha cabeça. E eu fico pensando, perco o sono e sonho com aquilo que a pessoa falou, né? Então, ó, aqui, o que está acontecendo na minha mente, né? Que elementos são esses no meu pensamento, né? Que estão se misturando, né? Se integrando, né? Que não faz parte de mim, que às vezes é uma fala do outro, que não faz parte de mim, mas eu peguei para mim, acreditei, né? E ficou aqui, até eu conseguir elaborar aquela fala que não é minha, né? Eu preciso entrar em contato para entender. Não, eu não acredito nisso que essa pessoa falou, né? Acontece muito da gente escutar várias falas quando a gente é criança, onde a gente está formando ali, né? Onde a gente acredita nos nossos pais ou nos adultos, né? Que eles estão certos, né? Porque a gente precisa acreditar neles, porque nós dependemos deles quando criança, né? Necessitamos disso. Então, uma fala que vem assim: menina, você é muito desleixada, você não consegue fazer nada, tudo que você faz dá errado, né? Escutamos isso às vezes quando criança e aquela fala fica aqui, eu digo, realmente, eu cresço acreditando que eu sou uma pessoa desleixada, que tudo que eu faço não dá certo, né? E aí isso reverbera em mim, na minha vida, e minha vida não sai do canto, e minha vida, né? Esses são os elementos mentais que estão aqui que eu preciso saber mobilizar, né? Porque o alquimista, ele tem a sabedoria de separar assim, né? Isso aqui é do outro, isso aqui é meu, né? O que é meu, o que faz sentido para mim, né? Isso para mim faz muito sentido. E falar em alquimia do ser é isso, né? Mentalmente falando. E se a gente falar também emocionalmente falando, nossos compostos, né? Nossa composição é feita de vários elementos, e o elemento, às vezes, energético, elementos emocionais que estão envolvidos aí, né? Que às vezes eu sinto uma dor no meu corpo, eu não sei o que é, e fui no médico, eu não sei o que é essa dor no meu corpo, mas não tem nada a ver, a causa não é corporal, não aparece nada nos exames. E aí eu me dei conta de que existe aqui dentro uma raiva de alguma coisa, uma tristeza aqui excluída que eu não vejo, né? Que eu não sei utilizar minha sabedoria de alquimista, não conheço. E aí eu não sei mobilizar esses elementos e transmutar para que eu me torne uma mulher de ouro, né?
Eu falando de homem de ouro, vou falar mulher de ouro, né? Assim, não falar só de homem, falar de mulher também, né? É importante isso também. Então, eu tô colocando aqui exemplos para a gente entender que nós somos um laboratório interno, nós temos um laboratório interno. Eu, Mailinha, eu preciso ter a coragem de entrar nesse laboratório interno e encarar os meus medos, em assumir o alquimista, né, que existe em mim, e entrar nesse laboratório e conhecer e olhar e observar quais são os elementos que estão nesse laboratório. Opa, tá desorganizado esse laboratório aqui, né? O que é que eu preciso colocar no lugar? O que é que eu preciso observar? O que é que eu preciso experimentar? Isso aqui eu não conheço, vamos aqui olhar para esse elemento que eu não conheço. De onde ele veio, né? Então, eu tô pincelando aqui para vocês um pouquinho do meu raciocínio e o que faz sentido para mim ao falar em alquimia do ser, né? Tô olhando meu caderninho, que é para não deixar de falar nada para vocês que eu considero importante, né? Eu sou muito esquecida mesmo. Certo. Falei do laboratório interno, né? Deixa eu conferir como tá chegando para vocês. Como é que tá chegando aí para vocês? Quem tá chegando agora, se sinta acolhido, seja bem-vindo. O alquimista aqui que está dentro de mim saúda o que está dentro de você. Então, recapitulando rapidinho, né? O que seria o alquimista do ser? O alquimista do ser é aquela pessoa que busca compreender os elementos que existem no laboratório interno. Seja ele um laboratório interno físico, emocional. Na realidade, eu acho que não seriam laboratórios diferentes, seria elementos de um só laboratório, porque eu sou única, né? Eu sou um todo, né? Eu sou um ser integral, então eu sou um ser que tem um corpo, eu sou um ser que tem um espírito, eu sou um ser que tem um corpo emocional, que tem o corpo mental, energético. Então eu sou integral. Esses são os elementos que fazem parte de mim e me compõem. Então eu preciso ter a sabedoria, ou querer ter a sabedoria de compreender esse laboratório, né? O alquimista do ser, ele é esse que busca compreender as coisas, de onde as coisas vêm, o que as coisas são feitas, né? Quais são os elementos que estão aí em mim, né? E ele faz experiências, ele investiga, ele é criativo, porque quando a gente se coloca nesse lugar de experimentador, nós utilizamos a criatividade que está em nós. Todos nós temos um potencial criativo, né? Todos nós temos um potencial dentro da gente de transformar. Eu acho que criatividade tem a ver com isso, né? Transformar. Porque às vezes muitas pessoas, né? O que aconteceu na nossa sociedade, se a gente for parar para ver, se nós não utilizarmos o nosso potencial criativo, que existe desde a nossa inteligência, né, inteligência lógica, né, inteligência, mesmo assim, parando mesmo para pensar concretamente aqui, né? Se nós temos inteligência e se a gente utilizou essa inteligência de forma criativa, né? Olha o que nós somos hoje. Olha que sociedade nós nos transformamos hoje, né? O homem, ele foi capaz de criar um aparelhozinho desse de celular que eu estou aqui falando com você, que não está perto de mim, mas que está comigo aqui conectada, né? Então isso não seria também
transformar, né, utilizar o nosso potencial criador através de uma inteligência intelectual mesmo, sabe? Né? Senão nós não teríamos saído da idade, né, assim, dos primórdios lá, paleolítico, neolítico, né? Nós não saímos dali, né? Então a gente descobriu o fogo, a gente descobriu a colheita, a gente descobriu a agricultura, a gente foi descobrindo várias coisas utilizando o nosso potencial criador, né? E isso tem a ver com alquimia também, né? Saber que eu sou um ser que pensa, eu sou um ser inteligente. Se eu não utilizasse isso em mim, eu não sairia do canto, né? Então a gente sai, hoje em dia, o que está acontecendo? Nós avançamos muito nesse intelectual e falhamos muito nesse emocional, nesse mental. Ainda não sabemos utilizar, ainda não sabemos, são elementos dentro da gente que a gente não sabe utilizar, né? E se eu não acredito no meu potencial criador para, por exemplo, pegar essa tristeza que às vezes bate no meu coração, pegar essa angústia que às vezes bate aqui, que fica, e transformar ela, se eu não acredito que eu tenho um potencial criador para transformar isso, eu vou ficar com ela aqui. Ela vai ficar comigo, ela vai barrar a minha vida, ela vai me estagnar. E eu não mudo, eu não me transformo, eu não construo nada. Ou aquilo que eu construo, logo vai tudo por água abaixo. Logo vai tudo cair, porque é frágil. Quais são as bases? Quais são os elementos que eu utilizo aí? Né? Então, a alquimia do ser é saber utilizar todos os elementos integralmente, sabe? Isso é uma constituição, isso é constituído, né, ao longo de toda a nossa vida, tá? Então, a primeira coisa que a gente deve entender ao falar em alquimia do ser é entender que nós temos um potencial criador, e não criador apenas intelectual, que está muito claro para todo mundo que nós somos seres inteligentes, mas criadores da nossa própria felicidade, nosso próprio bem-estar emocional, energético, né? Então nós precisamos acreditar e nos dar conta desse potencial criador. Se eu me dou conta, é o primeiro passo para você ser um alquimista de si mesmo. Se dê conta de que se a sua vida hoje está estagnada, de alguma forma você não está conseguindo utilizar e transformar os elementos desse laboratório interno. Tudo bem aqui? Espero que esteja claro para vocês até agora, né? Então, tá. Eu entendo muitas vezes que é difícil entrar nesse laboratório interno, porque a gente vai olhar para coisas que não nos agrada. Muitas vezes, vamos falar de angústia, porque é um dos sentimentos que mais pega aí todo mundo, né? Se tem uma angústia aqui, eu detectei que tem uma angústia, eu digo, vamos lá trabalhar esse alquimista interno e entrar nesse laboratório, vamos, né? E aí a gente começa a entrar nesse laboratório, Maylin começa a entrar aqui nesse laboratório. Mas um laboratório muito escuro, não conheço, então eu tenho medo, então eu dou o primeiro passo com medo, né? E vou entrando e me deparo com coisas aqui que eu não gosto, dentro desse laboratório interno, né? E é difícil mesmo. Mas eu acredito no potencial criador. Eu acredito e quero transformar isso ruim, né? Transformar aquela Maylin chumbo em Maylin ouro. Esse é o meu desejo. Então, eu preciso ter essa coragem para entrar e conhecer os meus próprios medos e conhecer, né, o que está aí que eu não gosto muito, né? Então, falamos de autoconhecimento aqui.
Não seria isso, né? Falamos de autoconhecimento. E aí, né, eu acredito, por acreditar no meu potencial criador, eu entro e tenho coragem para entrar, certo? Tá, parando aqui para ler um comentário de Tuíla, que a gente só consegue mudar aquilo que deixamos vir à tona. Exatamente. Trazer à tona as emoções para transformá-las. Exatamente. E aí a gente consegue trabalhar os elementos, né? Os elementos. Aí eu consigo olhar, né? Vir à tona. Tem que vir à tona, tá? E aí falamos de autoconhecimento aqui, certo? E às vezes eu entro nesse laboratório interno, já acreditando no meu potencial criador, e aí eu olho tudo, vem à tona tudo, mas tá tudo bem. Esse laboratório é meu. Faz parte de mim, né? E aí eu começo a pensar e fico lá. E aí, com o passar do tempo, eu começo a entender que esse laboratório nem é tão ruim assim, as coisas nem são tão feias assim, né? Aquela angústia aqui dentro de mim, aquela ansiedade, eu já consigo entender e já consigo dominar, né? Eu já consigo dominar, eu acho que é uma palavra que é forte na alquimia. O alquimista, ele domina ali aqueles elementos. Ele sabe, ele utiliza a sabedoria dele, né, para dominar aqueles elementos. Então, muitas vezes eu tô ansiosa, eu já começo a perceber assim a minha ansiedade, digo, opa, é ansiedade, tá tudo bem, respiro, utilizo técnicas, né, que funcionam para mim, técnicas que funcionam, e aí tá tudo bem, minha ansiedade vai acalmando, minha ansiedade vai, né, se equilibrando, e eu vou controlando, eu vou dominando esse elemento que faz parte de mim, né? E aí eu já consigo aqui, através do autoconhecimento, né, utilizar os elementos e assumir, eu tô sendo um alquimista aqui, né? Tô sendo um alquimista, já, né, em transformação, alguma coisa aqui já tá se transformando, sabe? Para aqueles que estão chegando agora, vou recapitular aqui rapidinho para que vocês entendam o que eu estou dizendo, né? Comecei aqui, quem chegou tá aqui desde o início, escutou um sonzinho bom, Jorge Benjó, os alquimistas que estão chegando, para a gente despertar esse alquimista dentro da gente. E aí eu comecei a falar um pouquinho do que eu sei, o que é alquimia, né? Uma sabedoria mística, uma sabedoria aí desde os primórdios, que tinha a intenção de transformar algo que não era muito valioso, chumbo, metal, em ouro, né? E por que não trazer isso para o ser humano, né, pessoal? Quem está aqui já comigo já está entendendo que o ser humano, ele pode, né? Nós somos chumbo ainda, às vezes nós somos metal, às vezes nós somos, né? Não está ali no ouro, mas a gente está tentando ser ouro. Então o ser humano, ele tem a capacidade interna de, nossa, eu sou uma mulher de ouro, né? Eu sei que eu vou me transformar, sei que eu vou melhorar e me transformar em algo valioso, em algo melhor, né? O meu melhor já está por vir, já que eu acredito nisso, né? Se eu acredito que eu tenho o meu potencial criador, o meu melhor já está por vir. Então, isso é alquimia do ser, né? Isso é alquimia do ser, de si mesmo. Acreditar no potencial criador, primeiramente, né? Potencial criador interno, intelectual, emocional, e entrar e conhecer esse ambiente, saber que tá tudo bem estar nesse ambiente, mesmo que ele me cause medo, me cause pavor, tá tudo bem ficar num ambiente, né, que me causa, que eu não conheço, mas eu vou conhecer e esse medo vai passar e eu vou dominar os elementos dentro de mim, desse laboratório interno, certo? E aí eu vou me dando conta que às vezes eu até sinto falta, né, de entrar nesse laboratório interno, de me olhar, de meditar assim, olhar para mim
e começo a sentir assim um afeto, sabe? Por mim mesma, até aquelas partes que eu não gosto, eu digo e olho, tá tudo bem, né? Isso é valioso para mim, isso é uma característica minha, e começo a gostar, né? E eu começo a gostar de mim, e isso já tá acontecendo uma transformação dentro de mim, né? E o que é que eu tô falando aqui? De que é que eu tô falando? Acho que vocês conseguem entender. De amor próprio, de auto-amor, né? De autoestima, né? Às vezes a gente confunde, né? Autoestima com pessoas que são muito arrogantes, prepotentes. Não tem nada a ver com autoestima, viu? Isso não é autoestima. Isso é baixa estima, né? Na face de autoestima, mas não é. Quando a gente tem autoestima, a gente não fere ninguém, a gente não humilha ninguém, a gente não maltrata ninguém, tá? A gente compartilha. Quando a gente tem autoestima, a gente compartilha a nossa autoestima e quer que o outro também tenha, certo? A gente não fica comparando nada, né? E aí eu entro nesse laboratório interno e começo a gostar de mim, começo a gostar de estar ali. Ali já é meu ambiente. Eu gosto do meu corpinho do jeito que ele é, eu gosto da minha fala do jeito que ela sai. E se eu erro a fala, tá tudo bem, eu tô aprendendo, né? Tô aprendendo, tá tranquilo. Eu não sou um ser perfeito e nem quero ser, porque o ser perfeito é o ser mais chato que existe. Perfeição hoje em dia a gente não aguentaria, né? A gente não aguentaria. Então, assim, e estou falando de amor próprio, tá? Estou falando de amor próprio. E aí, para a gente concluir a nossa trajetória de alquimista, né? Quando a gente se ama, quando a gente se conhece, né? E tá nesse percurso aí, nessa trajetória de transformação, o que acontece? Né? O que vem em seguida? Alguém chuta? Alguém consegue colocar aqui nos comentários um chute? O que vocês acham? Vou beber aqui uma água para deixar vocês pensando e responder quem tiver interesse de responder. Tenho certeza que veio a palavra para vocês, né? Mesmo que você ficou na dúvida. Sabe o que acontece, pessoal? A gente consegue ser livre. Ou tem aquela sensação de que não me preocupo com o que o outro pensa, né? Não me preocupo com aquele comentário maldoso. Não me preocupo se o que eu visto agrada, né? Porque a gente quer constantemente validação do externo e a gente não consegue nunca, porque o externo, ele sempre tem várias opiniões, né? A gente não consegue agradar todo mundo, né? Então, a gente sempre fica preso querendo ser algo que o outro aprova, né? A gente quer ser algo que o outro aprova, mas a gente nunca vai ser. Sabe por quê? Porque o outro não aprova nem a ele mesmo, né? As outras pessoas, aquela pessoa que diz, você deveria se casar, você deveria ter filho, você deveria se formar em tal coisa, você deveria, né? Ele também tem vários deverias dentro dele, né? Então nem ele mesmo se aprova. Por que eu vou querer a aprovação da outra pessoa? Sabe? Então a gente encontra a nossa liberdade quando a gente, né, faz toda essa trajetória aí, em busca desse alquimista. Bota esse alquimista para funcionar e acredita no seu potencial criador. Acredita que tá tudo bem entrar nesse laboratório interno, né? Se conhece,
se goste desse lugar, goste de você, né? E aí se você se liberta, Os seus medos já não são tão grandes assim, já não te dominam tanto. Você tem autoconfiança de os problemas sempre vêm, né? Mas eu sei desses elementos e confio de que eu vou saber utilizar criativamente o meu potencial, né? Meu potencial criador. Vou saber utilizar, então, isso não seria transformação, minha gente? Não seria essa transformação? Com certeza é transformação. Eu transmutei muitas vezes aquela pessoa que não saía do lugar estagnada, presa em, né, falas maldosas ou falas que não tem a ver comigo, do externo, e transformei em uma pessoa que já é corajosa, já é ousada, já é criativa, está aberto ao novo, já se conhece, se algo que acontece não conhece, estar aberto a conhecer, né? E que sabe que tá tudo bem não ser perfeita, sabe que tá tudo bem errar, se errar eu conserto, porque eu sei dominar esses elementos, né, dentro de mim. E quando eu sei dominar os elementos dentro de mim, muito engraçado que eu sei dominar os elementos externos também, viu? Porque se eu sei dominar, eu sou uma pessoa criativa. Então, uma dificuldade financeira, eu vou ser criativa para transformar isso na minha vida. Uma dificuldade familiar, eu vou utilizar a minha sabedoria interna, né, de dizer, opa, nessa fala, nesse conflito, eu vou me calar, que é melhor me calar. Ou é melhor eu me posicionar, porque eu confio na minha intuição e na minha sabedoria interna, né? Então, pessoal, estamos chegando aqui numa conclusão, certo? Na nossa live de hoje, né? Muito do que eu consegui expressar aqui para vocês, né? É algo do que eu estudei, de que eu acredito, de que eu às vezes me pego pensando assim, eu tenho que acreditar nesse potencial criador também, né? E acredito muito no potencial criador das pessoas, né? Então, por esse motivo, estou aqui no domingo à noite, às que horas são? Às 19h52, falando com vocês, né? Falando aqui com vocês. E tem uma proposta, tem um convite, né? Se essa minha fala de hoje fez sentido, se tocou o seu coração, se mexeu com você, né? Que venha participar do encontro, do workshop Alquimia do Ser, que eu e minha irmã Tuíla iremos fazer na próxima sexta-feira e sábado, né? Vai ser um encontro nessa proposta da gente se encontrar, que chegar assim e entender, somos alquimistas, já somos um potencial alquimista, né? Já somos um potencial alquimista, né? E aqui, vou ler o comentário aqui da Tuíla. No workshop vou entrar participando, utilizando vivências com o Theta Healing. Exatamente, identificando as pequenas verdades que compramos sobre nós mesmos e que são bloqueadas na nossa alquimia. Então, Tuíla vai chegar na proposta de trabalhar com a técnica do Theta Healing e eu vou chegar na proposta de técnicas de Gestalt terapia, né, que tem a ver com contato, que tem a ver com expressão corporal, que tem a ver com a própria fala, né, como a gente se expressa, né, e acreditar nesse potencial criador a partir daí, certo? Então a gente vai ser um casamento, pessoal, tá? De técnicas que a Tuíla vai trazer, conhecimento dela e técnicas que eu vou trazer, né? Por isso que vai ser um workshop vivencial, porque a gente vai estar ali dentro, juntos, nesse laboratório, juntos, e poder estar aqui. Nossa,
Todos nós somos alquimistas e vamos entrar nesse laboratório juntos, porque a gente precisa entender e dar o primeiro passo para a nossa transformação. E já, pessoal, não assim, esperar para quê? Esperar para quê? Né? Se a gente está precisando mudar nossa vida hoje, eu preciso mudar minha vida hoje, então vou esperar para quê? Né? Então, já deixo aqui o convite para você se inscrever lá no nosso workshop. E aí conversa comigo, se tiver alguma dúvida, né? Se você acha que, não quero ir sozinha, né? Manda essa live para alguém, diz, vamos comigo, vamos lá, né? Transformar as nossas vidas juntas ou juntos, né? Vamos lá, vamos acreditar nisso, certo? Estou aberta agora a perguntas. Temos aí uns 5, 6 minutinhos. Estou aberta a perguntas, se você quiser perguntar, né? Se não der tempo de perguntar aqui, você pode perguntar por direct também, né? Eu respondo vocês por direct. Pronto, tá aqui uma pergunta. Se vai ficar salva? Vai ficar salva, né? Eu só preciso, assim que eu fechar, salvar, né? Eu vou tentar salvar e deixar aqui. E deixar também no meu canal do YouTube, né? Pronto, vou salvar sim. Deixar também lá no meu canal do YouTube, que é para ter também 2 possibilidades de vocês entrar, né? E ouvir aqui novamente, para quem não tá aqui desde o início, para quem chegou ainda agora, né? Vou deixar salvo aqui para vocês, tá? Gente, eu não sou muito tecnológica, mas eu acredito muito no meu potencial, que eu vou entender isso aqui e vou conseguir salvar de alguma forma, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Pronto, o workshop sim, o workshop é presencial, tá? Para quem não é de Fortaleza e tiver interesse, pode entrar em contato comigo, que eu já fico assim alerta, né? Que tem gente interessada, que pode ser aí um workshop online, talvez, né? Para quem não é de Fortaleza, mas o workshop que vai acontecer no dia 27 e 28 é presencial, tá? Pronto, outra perguntinha. Vai ser em grupo, tá bom? Tem limite de pessoas, tá? Não vai ser um grupo muito grande, certo? Pra gente conseguir fechar um grupo mesmo, sentir que é um grupo, tá? Mas vai ser poucas pessoas, certo? Individual, assim, ainda não pensei em algo individual para isso, tá? Nesse momento é em grupo, tá? Mas fica assim, vou analisar um pouquinho como é que seria individual, certo? Gente, experienciar essas coisas em grupo às vezes é tão transformador, sabe? Porque às vezes a fala de algum me toca, o pensamento de alguém mexe comigo, e aí eu já consigo, né, estar conectado nessa conexão e já mexe, já muda, né? Então vai ser em grupo. Bom? Exatamente. Eu já fiz parte de vários grupos assim, né? E a gente sente muita diferença quando a gente tá junto de outras pessoas que estão afinadas nesse mesmo olhar, ou nessa mesma vontade, sabe? A mesma vontade. E muda muito. É algo que transforma mesmo, sabe? Foi justamente pensando sobre isso, né? Fazia muito tempo que eu não faço nada em grupo e eu gosto de fazer coisas em grupo,
Mas a pandemia, né, mexeu muito, né? E agora a gente tá voltando às coisas presenciais, né? E aí eu pensei, poxa, vamos lá, né? Vamos tentar. O workshop é a partir dos 18 anos. A partir dos 18 anos já pode entrar, porque a gente pega ali uma fase, né, já madura. Para homens e para mulheres, não tem distinção, tá? Não tem distinção para homens e para mulheres, certo? Tuila está dizendo aqui que em grupo presencial criamos uma egrégora linda de cura e transformação. Mesma forma como eu penso, né? Criamos uma egrégora. Tuila, se você quiser vir aqui falar alguma coisa, pode vir, tá? Temos um tempinho ainda. Eu comecei um pouco mais atrasada hoje, preparando as coisas, né? Então, pessoal, fico muito grata por vocês estarem comigo aqui nesse domingo. Gratidão, gratidão imensa. Que a minha força criadora chegue aí em vocês como uma pequena brisa leve, né, soando aqui nos nossos ouvidos, no nosso rosto e abraçando vocês carinhosamente, né, nessa noite de domingo. Vou desejar aqui uma ótima semana, que vocês consigam já instigar aí a mente de vocês, o coraçãozinho de vocês, né, sobre o que a gente falou hoje. E aí, quem sabe, nos veremos na próxima sexta-feira, dia 27, e no sábado, dia 28. Quem sabe, né? Nós estaremos juntos. Então, um abraço a todos. Vou deixar essa live salva para quem chegou atrasado e para quem quiser compartilhar com outras pessoas, certo? Um abraço. Vou deixar aqui novamente um convite a todos e um ótimo final de semana, uma ótima semana a todos. Eu consegui entender onde é que eu saio, né? Onde é que eu salvo. Olá, já estamos encerrando. Vem cá.